pessoal do quarto ano! Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estamos de volta, hoje nossa aula de número 15 e vamos conversar sobre A área das figuras planas. ainda uma continuação. Relembrar o que a gente já viu, né? Algumas coisas parecidas. Ainda são as figuras planas, Sim. né, moça? Que aparecem nas faces dos sólidos geométricos, aquelas figuras que a gente obtém quando desenha quadrados, triângulos, círculos. Só que hoje não falaremos sobre congruência, mas sobre área. O que são as áreas, né? O que é a área de uma figura plana e como calcular. Joia? Vamos lá. Então, rapidinho pegar o material, bem parecido com o da aula passada. Vamos precisar de tesoura, Caderno, folha para anotação, né? Se tiver folha de papel quadriculado, ajuda. Uma régua, né? Para fazer as medidas aí. E cola. Cola também. Tá joia? Vamos lá. Rapidinho. Vamos lá, pessoal. Material à mão. Vamos falar de área. Antes, porém, relembrar A aula anterior, né? Na aula passada, conhecemos a história das três partes, sempre em busca de novas transformações. né? E vimos o conceito de congruência. Vimos que para que duas figuras planas sejam consideradas congruentes, elas têm que atender a dois critérios. Primeiro, Mesmo tamanho, medidas Né? iguais, né? medidas iguais e mesmo E formato. mesmo formato. Atendeu aos dois critérios? Dizemos que são congruentes. Congruentes. Algo parecido vai acontecer com áreas. Mas vamos um pouco além nessa discussão. Vamos lá. Então, a área a qual a gente se refere, olha ali na tela, é a medida, é o espaço interno das figuras planas. É o espaço que elas ocupam, vamos dizer assim. Isso mesmo. Né, professora? É o espaço É aquela interno parte pintada de dentro das nossas imagens que estão lá na tela. das figuras planas, ok? É a esse espaço que vamos nos referir aí sempre que a gente estiver falando do conceito de área, certo? Bem, lá na figura das três partes, tínhamos então a casa. Uma casa. Tudo começava com a casa, né? Era uma A vez. história começou assim, né? Começou assim. E a partir desta casa é que se desmontaram ali, né? A gente conseguiu observar as Três partes, partes, né? Em várias situações, né? em várias situações. Olha ali na tela. Vamos observar a sua área. Lembra? Área, o espaço interno das figuras. Então, nós vimos que ao longo da história, até colocamos aqui, né, professora Celene, as nossa três mesa, partes se transformaram em várias outras figuras. Vamos relembrar? Aqui, Então, nós tivemos o o peixe. peixe. Olha lá as três partes. Estão aqui, ó. São as três partes. Mas reorganizadas numa outra Isso. posição, de modo a formar o peixe. Nós tivemos também a raposa, né? Lembra que Olha uma lá. parte da história São as mesmas partes, né, professora? as crianças tinham que adivinhar, né? Aqui, a casa A em casinha. si, dividida nas três partes, que é já o início da história. E aqui nós temos o momento que ela se transformou no barco. No barquinho. Mas ela se transformou em outras coisas Sim. também, né? Mas aqui Continuou se aventurando. Mas vejam, a casa, o barco, a raposa, o peixe, todos formados com as mesmas três partes. Será que elas
mudam. Será que mudam as características dessas formas geométricas? Porque estão em figuras diferentes, Porque né? estão em posições diferentes, né? formando figuras diferentes? Não, né? Não, né? No nosso caso aqui, se a gente juntar todos, né? Todos os triângulos aqui de todas as nossas figuras que a gente tem aqui, a gente vai ver que todas elas são do mesmo tamanho. E a mesma coisa acontece, né? Uhum. Com a Olha, outra parte, né? ocupam Aqui, ó. exatamente o mesmo espaço. Tem exatamente a mesma área. Tem a mesma área, né? todas elas. E a mesma coisa acontece com as outras Sim. pecinhas aqui. Se Com a gente trapézio. sobrepor eles aqui, vamos organizar direitinho, ó. Que eu tô segurando meio torto eles aqui, né? Mas eles Aham. são iguais. Bem, então, fato é que a área, o espaço Não que ocupam, depende não depende da posição. da posição. Podem estar em diferentes posições, compondo diferentes imagens, e a área dessas figuras, a região interna dessas figuras, continuará sendo a mesma. Uma informação importante já para a gente ficar atento. Agora, vejo que aqui a professora Silene sobrepôs as figuras congruentes, né? As figuras que são iguais ali, uma em cima da outra, elas têm o mesmo formato, então elas vão ter a mesma área. Agora, e se as figuras não tivessem o mesmo formato? Se elas fossem diferentes. Como aquelas que estão na tela. Temos ali um quadrado e um retângulo. Será possível que tenham a mesma área? Não são congruentes. O conceito de congruência da aula passada exigia que tivessem o mesmo formato. O conceito de área, ainda não. Ainda não, né? Não sabemos. Temos um exemplo. Vamos pegar? Vamos lá? Então, nós temos aqui o retângulo, que lá na nossa tela tá em verde, né? Ele tá azulzinho. E temos o quadrado. Vamos colocá-los aqui na de mesa? modo a comparar. Olha aqui, puxa vida. Olhando desse jeito, professora, Não, elas não... eu tenho dúvidas se elas de fato têm a mesma área, hein? Pra gente olhar mesmo o formato, elas não têm. Mesmo formato não tem. Já não tem. Mas, lembram-se que a gente podia mudar a posição das figuras? Fizemos isso com as três partes? Aqui não é diferente. No a gente quadrado, a gente também pode reorganizar essa figura. Por exemplo, professora, vamos ver ali, ó. Então, aqui a gente tem o quê? Quase metade, né? Sim. De altura. O retângulo tem praticamente a metade da altura do quadrado. Então, eu vou cortar o quadrado aqui. Vamos pra cortar. gente ver o que acontece. Vamos ver. E vamos compará-los. Então, eu peguei aqui a minha tesoura. Coleguinha de casa pega a sua tesoura. Se estiver fazendo essa Se mesma estiver fazendo junto, atividade né? com a gente, né? Então, pega a tesoura. E agora eu tenho esse quadrado dividido em duas partes. Em duas partes. Não importa a posição que essas duas partes assumam, né? A área ocupada por elas juntas é a mesma. Tanto faz, né? Vai ser a mesma. Como aconteceu com as três E partes. agora? Vamos focar aqui na mesa? Então, essa é o que nós tínhamos aqui, né? O quadrado Nós original. recortamos o quadrado, né? Em duas partes. E agora a gente vai colocar aqui. Ah, a partir Olha de só. um quadrado, conseguimos formar um retângulo. Dois retângulos, né? Dois retângulo retângulos mais que um unidos poderiam formar um só. retângulo. Um só. E aparentemente tem a mesma área, ocupa o mesmo Parece. espaço do outro retângulo. Pra gente comprovar o que nós vamos fazer, vamos colocar aqui, porque na matemática é assim, né? A gente tem que comprovar. Isso mesmo. Então, vamos colocar aqui uma figura sobre a outra. E olha, professora Ana, ocupam o mesmo espaço. Tem a mesma Então, área. neste caso, o nosso quadrado inicial, né? Que nós Ocupou tínhamos a aqui, mesma área do retângulo. ocupou a mesma área do retângulo. Então, temos a mesma área, sim. Que Nessa bacana. imagem. Olhem lá na tela, então, como é que foi esse movimento. Então, recortado o quadrado inicial e reorganizadas as suas
partes, suas duas partes, ela fica mesmo igualzinho, do mesmo tamanho, ocupando a mesma área que o outro retângulo. Isso aí. Portanto, formas diferentes, vejam só, podem ter a mesma área. Podem ter a mesma área. Porque vai ter casos, né, em que não dá, né, que não professora? dá a mesma área. Podem ou não. Depende. Quer dizer, quando eu vejo duas figuras de formatos diferentes, não posso dizer imediatamente, como acontecia lá com a congruência, né? Que não tem a mesma área. Pode ser que elas tenham, sim. Eu consigo reorganizar as suas partes. Joia? Agora, tem algumas situações que a gente pode ser que não consiga recortar, né, professora? Sim. Tem situações Olha aqui, que não. ó. Vamos pegar essas duas casinhas? Tem aqui. Se eu não consigo recortar e reorganizar a mesma figura, eu vou ter que ter uma forma de medir essa área para poder comparar se são iguais ou se são diferentes. Aqui, se a gente observar, será que a gente poderia falar o quê? De que são iguais? A quantidade de quadradinhos? Não Porque aqui nós ainda usamos uma medida, né? Nós usamos uma medida. Vamos ver. Mas olha só. Vamos ver. Será que essas duas áreas têm essas duas casinhas têm a mesma área? Olha, para fazer o cálculo da área, nós temos que estabelecer uma unidade de medida, uma unidade padrão. Nós temos aqui essa unidade que a gente escolheu, né, professora? Vamos ver. Quadrinho. Vamos ver quantas vezes será possível colocar essa unidade de medida sobre a nossa casinha. 2, 3 aqui, 4, então a gente já tem 4. Já foram 4 unidades de área. Mais uma aqui, 5, 6, 7, 8, já foram 8 unidades de área. Aqui elas estão... Ou seja, a área dessa casinha mede mais do que 8 unidades. Vamos ver. Mais do que 8. Já foram 9, 10, 11, 12. Então, a gente já fez o corpo da casa. Mas ainda não terminou, né? Falta o telhado. 13, 14. Vamos focar aqui na mesa? A gente tem um detalhe diferente aqui, né? Sim. Já cobrimos a casa com 14 quadradinhos, 14 unidades de área, né, professora? Mas ainda tem espaços aqui que não foram cobertos, né? Exatamente. Então ainda não é o total da área da casinha. Agora, esses espaços são triangulares, sim. E são exatamente metade da nossa unidade de área. Vamos cortá-las em duas partes? Cortando bem no meio aqui. Olha, ao invés de uma unidade de área, eu preciso de meia, metade. Eu dividi, né? Metade, vamos lá. Então, metade aqui. Metade para um lado, metade para o outro, formou mais uma unidade de área. Eu tinha 14, agora eu tenho, com essa metade e essa outra metade, temos 15. Mas ainda temos... Opa, vamos fazer o mesmo? Então, vamos dividir novamente o nosso quadrinho ao meio, nosso quadradinho. E nós temos aqui o final do telhado aqui da casa. Ao todo, portanto... Ele aqui, vou colocar ele aqui assim. Para cobrir essa casinha, foram necessários, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais as duas metades. 15. E mais duas metades. 16. 16 unidades de área. Isto para esta casinha. Para essa casinha. Vamos medir essa outra? Vamos. Então, vamos lá. Então, a gente vai... Eu vou tirar daqui, desta casinha, pra gente ver se é igual. Porque tudo que eu tenho aqui, vou usar lá também. Então, se elas tiverem a mesma área... Tem que ser... Essa aqui vai usar as mesmas 16. As mesmas 16 unidades de área que a gente usou aqui. Então, já temos 3, 4, 5. Mas a gente ainda
Ainda tem espaço a ser coberto. Para arrumar o corpo da casa. Eu tô meio desorganizada hoje, acho que é por causa do frio, né? A coordenação motora aqui, fica meio comprometida. É. Então, aqui. Mais uma unidade. 8, 9. Até aqui já usamos 10 unidades de área. Isso para fechar o corpo da casa, né? Uhum. E agora a gente vem pro telhado. Vamos lá, então. Mais uma unidade de área. 2. 3 aqui. E mais uma aqui. 4. Já foram 14. Mas ainda tem espaço a ser coberto. Tem espaço a ser coberto. E são espaços, assim como aconteceu na outra casinha, que não são inteiros. Que não são inteiros. São metades. São metades. Vamos usar aquelas metades? Vamos ver aqui se dá. Então, mais meia unidade de área deste lado. Então, coloquei meia aqui, vou colocar meia aqui para o outro lado também. Ok. Da mesma forma, na última Tem em parte. cima. Então, vou colocar mais meia unidade aqui. E mais meia unidade desse lado. Olha, todas as unidades de área usadas para cobrir a primeira casa Também cobre a segunda cobrem casinha. a segunda casa. Olha lá na tela, então. Vejam que a mesma ideia dos quadradinhos que usamos aqui na mesa aparecem lá na malha quadriculada. Lá também, cada quadradinho foi determinado como uma unidade de área. Unidade de área. E para cobrir cada uma das casinhas, Utilizamos 16 unidades de área, né? 16 unidades de área, 16 quadradinhos. Qualquer uma das duas casinhas. Portanto, elas têm sim a mesma área. Bacana isso, né? Muito Agora, nós escolhemos essa unidade de área. Quadradinhos dessa medida. Poderíamos ter escolhido outras. E para que não corra o risco de cada uma escolher uma unidade diferente e chegarmos a resultados diferentes, é que se estabelece unidades padrões de medida, que no caso da área seria 1 metro quadrado, centímetro quadrado para áreas menores, né, professora? Mas essas medidas, essas unidades de medida serão discutidas aí em aulas mais para frente. Mais adiante, né? Hoje a gente só vai bater um papo sobre qual é a ideia, qual é o conceito de área. Então agora é a sua vez. Vamos a nossa casinha ali. Vamos pôr. Vocês vão ter a oportunidade de fazer um trabalho de medida semelhante a esse, né, professora? Parecido com o que nós fizemos aqui. Sim. Mas para isso, vocês têm que ter as suas unidades. Unidades de medida. Nós trouxemos uma sugestão aqui. Lembra que foi pedido uma folha de papel quadriculado? Aquela com quadrinhos? Se você tem um caderno como esse, ou tem folhas assim, você pode pegar. Se Então, não tiver... É como se fosse a folha do a caderno folha de do quadrinho. caderno de quadrinhos. Veja, ela é toda quadriculada. E aí você tem que recortar. Vamos recortar quadradinhos? E a gente tem que perceber, né, professora Ana, porque caderno de quadrinho tem 2 tamanhos de quadrinho. Esse Varia o aqui tamanho. é o do quadrinho quadriculado, né? Que cada quadrinho aqui tem a mesma medida, né? Porque tem Sim. o outro caderno de quadrinho que ele não é quadriculado. O quadrinho ele é retangularzinho. E mais, eles são muito pequenininhos também no caderno, né? Aqui a gente tá dando a sugestão de contar de 3 em 3, né, Isso. professora? Vamos Se a recortar um Usando pedaço? aqui 3. 3, Tá, então. 3 linhas de 3 quadradinhos, por exemplo. Então, tô recortando aqui. Para isso, nossa coleguinha de casa vai ter que estar destacada essa folha do caderno, né? Isso, Para ele tem poder que fazer essa atividade. Ele tirar tem que do destacar caderno. a folha do caderno. Então, a gente cortou 3 por 3, né? Isso. Então, essa seria a nossa... Essa seria a sua unidade de área. Ah, mas eu quero escolher um pedaço de outro tamanho. Ok, desde que todos os pedaços Tem que ser iguais, né? sejam iguais, Mesmo tenham o tamanho. mesmo tamanho, ok? Então, aqui, nessa folha nossa, olha aqui. Então, cortando aqui na horizontal a nossa folha. E a gente escolheu conseguimos 3 por 3, né? Nós conseguimos aqui 5. 5 quadradinhos que seriam as nossas unidades de área.
Vamos ver quantos vocês conseguem aí, né, professora? Damos um... Pra gente fazer a casinha precisa ter pelo menos 16, né? Mas vocês não precisam fazer a casinha agora. Precisa. A proposta é a seguinte. Pode fazer outras atividades, né? Sim, podemos medir várias áreas diversas aí de figuras planas. A nossa primeira sugestão é, pega o seu caderno. Um caderno que tem aí e vamos medir a forma retangular que tem na capa do caderno. Então, recortados os seus quadradinhos, você vai colocar lá um ao ladinho do outro, como nós fizemos na casinha, verificando quantos desses quadradinhos, quantas unidades de área dessa que você está utilizando, precisa para cobrir toda a capa do caderno. Isso. Em seguida, vai pegar um outro caderno. Mas primeiro, acho que vamos dar um tempinho para eles fazerem. Para eles recortarem, né? Vamos dar um tempinho para que vocês possam recortar as suas unidades de área. E aí já damos sequência. Vamos lá, pessoal? Conseguiram cortar as suas unidades de área? A gente já tá aqui com as nossas todas. Nós recortamos mais algumas Todas aqui recortadas também. aqui. Então agora você vai escolher, pegar aí em casa um caderno e sobrepor. Colocar uma unidade de área ao ladinho da outra para ver quantas delas cabem aí na capa do caderno. Como fazer aqui? Nós vamos usar este caderno aqui, né? Isso. Mas tem caderno de vários tamanhos, formatos, né? Então a gente vai usar esse caderninho aqui. Isso. Né? Vamos então, ver quantas unidades de área cabem aqui nessa colocar capa. aqui, agora a gente vai cobrir essa capa toda aqui com essas unidades de área que a gente acabou de construir, né? Vocês vão fazer Então, o mesmo aí em casa. Nós vamos colocando aqui. Nós já temos 2 unidades de área. 3, 4 unidades de área. Opa, sobrou um pedacinho. Sobrou um pedacinho. Tá, vou continuar lá. Vamos lá.
Então, o meu caderno é meio liso aqui, né? Mais uma unidade diária. Mais uma aqui. Mais uma aqui. O caderno tá lisinho, por isso que ele tá escorregando aqui. Veja que toda atividade que fazemos de medida, sempre vai ter alguma aproximação, né, professora? Né? Porque as experiências na prática, elas têm uma margem de erro, né? Isso. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só. Mais uma unidade diária, então eu vou colocar mais uma em cada linha. Cada linha aqui que eu construí aqui. Então, o que nós temos é isso aqui, por enquanto. Mas não está toda coberta a capa do nosso caderno. Não cabe, né? Mais um quadradinho só, inteiro. Se eu colocar aqui, ó, ele fica pra fora. Vai sobrar. Vai sobrar um pedaço aqui. Poderíamos recortar um pouco esses quadradinhos, mas vamos optar nesse momento por dar uma medida aproximada. Né, professora? Então, eu vou tirar. Tira esses que estão sobrando. E a gente vai considerar só esses inteiros aqui que a gente tem. Quantas unidades de área então, nós temos tem aí em cima? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades de área. Mas dessa aqui que a gente fez, temos percebam que tem espaço sobrando ainda no caderno. O que quer dizer que a área dessa capa do caderno é um pouco maior do que 12 unidades de área. 12 unidades de área. Mas isso é pensando nesse tamanho de área que a gente construiu. Sim. Porque se o nosso coleguinha em casa fez um tamanho maior ou menor, vai dar diferente? Será que vai dar diferente? Vamos ver? Olha aqui, eu vou fazer o mesmo movimento com os meus quadradinhos, com as minhas unidades de área aqui, que são diferentes das da professora Sirlene. Então, olhe lá. Vamos ver quantas das minhas cabem aqui. Das suas, quantas que couberam, professora? A minha coube 12. 12. A área se mostrou um pouquinho maior do que isso, do que 12. Ih, o meu acho que não vai chegar a caber 12, hein? Não. Minhas unidades de área ficaram maiores. Só couberam 6. E claro, sobrou ainda espaço. A área da capa aqui é maior do que 6. Um pouco maior. Se fosse, poderia recortar e completar para a gente saber, mas não é o caso. A gente quer saber exatamente quantas unidades inteiras. Isso, nesse momento inteiro. Então, resultado da professora Sirlene, aproximadamente 12 unidades de área. Meu resultado, aproximadamente 6 unidades de área. E o seu resultado aí em casa, qual foi? Já vamos anotar no caderno. Guarde esse resultado lá. Olha lá na tela. Então, você pegou a sua unidade de área e foi colocando uma ao lado da outra. No caso do nosso desenho aqui na tela, deu certinho a medida, né? Mas nem sempre dá. Vimos aqui na prática, nosso caderno mesmo, sobrou área. Então, calculamos uma medida aproximada, né? Agora, você vai fazer o seguinte. Escolha um outro objeto. Pode ser, de repente, um livro, né, professora? Que você vai pegar a capa do livro. Ou um outro caderno, ou agenda. Você vai medir a área de uma superfície plana desse objeto. Tem que ter a superfície plana, lisinha aqui, assim como o caderno. E agora, coloque também a sua unidade de área, uma ao lado da outra, para calcular a área desse outro objeto. No nosso caso aqui, ali na tela, é como se tivéssemos escolhido a capa de um livro, né, professora? Olha lá. E aí, colocando as medidas, daria aqui também uma hipótese, né, uma quantidade exata de 12 unidades de área. Quantas será que vai dar aí em casa, nesse outro objeto que você escolheu? Pode dar mais, pode dar menos unidade de área, tudo vai depender do tamanho da unidade e do tamanho do objeto a ser medido, e o tamanho do objeto. Exatamente. E qual é o objetivo em seguida? A comparação. Será que o caderno ou será que esse outro objeto que você mediu é que vai apresentar a maior área?
Ou será que serão iguais, né? Pode ser, Podem né? ser iguais. Pode ser iguais. No nosso caso aqui, ó, ali na tela, o São caderno e o iguais, livro, né? são iguais. São iguais, mesmo tamanho. Tanto uma quanto a outra, foi 12 necessário 12 unidades diárias. diárias. Bem, depois de fazer essa medida, você vai fazer a anotação lá no seu caderno. Então, coloca a data, o conteúdo, que é a área de figuras planas, né? planas. Essa unidade diária que você utilizou para fazer as duas medidas, pode colar no seu caderno. Veja como está a explicação ali na tela. O quadradinho, a figura utilizada como unidade diária, sinalizada ali, ó. Cola uma delas só no caderno e escreve: essa é a minha unidade diária. Em seguida, vai colocar as medidas que você tirou. Da capa do caderno, coloca a quantidade de unidades diária ali. Se for uma medida aproximada, é legal escrever, né, professora? Aproximadamente. Como no caso nosso, do caderno, né? Se a gente fosse escrever agora da última que a professora Ana fez, então... Seria aproximadamente 6 unidades diárias. E então, a capa do livro ou o nome dessa outra superfície que você mediu. Quantas unidades diárias também. Ok? Feitas as medições, vamos fazer o registro então para ficar tudo certinho aí no seu material. Vamos dar um tempinho para vocês.
Fizemos a anotação? Tudo certinho? Então vamos dar sequência às nossas problematizações aqui envolvendo o conteúdo de áreas. Primeira delas, considere cada casa do tabuleiro de xadrez como uma unidade de área. Olha que interessante, professora. Tabuleiro de xadrez, né? Tabuleiro de xadrez, de fato, ele é composto por vários quadradinhos. Por vários quadradinhos, exatamente. Pode ser entendido como unidades de área, né? Uhum. Porque tem todos o mesmo tamanho. Bem, vamos descobrir juntos qual é a área desse tabuleiro. Primeiro, vamos por partes. Qual a área ocupada pelas casas brancas? Ou seja, quantos quadradinhos brancos tem ali, aparecem ali? Então, se a gente contar no tabuleiro, que esse é um tabuleiro padrão, né? O tabuleiro de xadrez tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de casas. Ele pode não ter o mesmo tamanho, só, né? Mas a mesma quantidade de casas. Então, se a gente contar todos os quadradinhos brancos, nós vamos ter 32. 32. Olhem lá na tela, confiram, vejam depois com calma. De repente, quem tem um tabuleiro em casa, né? São 32 quadradinhos de cada cor. De cada cor. Portanto, são 32 unidades de área branquinhas. Bem, se são 32 unidades de área brancas e 32 azuis ou verdinhas, ao todo são 64 unidades de área. Ou seja, 64 casinhas, né? Onde as pecinhas do xadrez vão se movimentar. Portanto, área do tabuleiro de xadrez total 64 unidades de área. Vamos lá. Mais um. Lembram do jogo Conquistando Áreas que vimos também a gente viu na aula 2. Lá atrás, como as coisas vão voltando, né? Isso é bem bacana. Então, nós temos aqui uma situação de 2 estudantes lá, Leonardo e Bianca, que estavam jogando. E aqui estão os seus resultados marcados no tabuleiro. Vamos identificar quem ganhou? Vamos lá, professora. Olha só. Em azul, as áreas conquistadas pelo Leonardo. Pelo Leonardo, né? Olha lá na tela. E em verdinho, as áreas conquistadas pela Bianca. Então vamos ver. O Leonardo começou com 4 linhas de 3 quadradinhos cada uma, ou seja, 12, né? Conquistou 12. Essa é a medida de área que ele conquistou. 12 unidades de área, né? Já a Bianca, 2 vezes 2 quadradinhos. Que são 4 unidades de área. 4 unidades de área. Novamente a vez do Leonardo. Ali. Conquistou 2 vezes 3 quadradinhos. Que dá 6 quadradinhos de unidades de área. A Bianca, 3 vezes 3 quadradinhos. 9 quadradinhos, né? Ou 9 unidades de área. Mais uma vez, a última rodada, Leonardo, 1 vez 3 quadradinhos. Deu 3 quadradinhos. E por último, a Bianca, 2 vezes 3 quadradinhos. 6 quadradinhos. 6 quadradinhos. Ou 6 unidades de área. Então, conquistaram em 3 rodadas, né? 3 etapas aí, várias unidades de área, vários quadradinhos, somando tudo. Quem foi o vencedor? O Leonardo, né? Por pouco, hein? Por 2 unidades de área. A área que ele cobriu no tabuleiro foi maior do que a área da Bianca. Ok? Bom, continuamos lá. Então, veja que os quadradinhos valem para várias situações diferentes. Terceiro problema. Acontecerá um campeonato de xadrez na escola e o Leonardo e a Bianca, né, vão participar aí desse campeonato. Dentre alguns espaços disponíveis para receber os participantes, a organização do evento deverá escolher o maior. Então, nós temos ali as imagens de algumas possibilidades. Pode ser que esse campeonato aconteça no laboratório de informática, ou no pátio, ou na sala de aula. Na sala de aula, né? Temos que ver qual desses 3 espaços será, desde que ele seja o maior, né? Maior Vamos espaço. ver? Então, vamos olhar lá na tela, então, né? Que a gente tenha o desenho ali nossa malha quadriculada de cada um deles, né? Então, o laboratório de informática, ele tem ali 5 linhas pintadas de 9 quadradinhos, que são ali as colunas, né? Então, só nesse espaço eu já tenho 45.
com mais 3 quadradinhos que estão na linha de cima pintada, então... 5 linhas de 9 quadradinhos, mais uma linha de 3 quadradinhos. Então, 48 unidades de área. Ocupou todo esse espaço. Todo o espaço do laboratório. E o pátio? O pátio nós temos aqui, olhando aqui embaixo na base, né? Então, 1, 2, 3, 4, então 5 quadradinhos por 8 de altura, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 40. 5 vezes o 8, 40. Mais 3. Mais 3 que estão ali do ladinho. 43. E a sala de aula? A sala de aula nós temos 4 quadradinhos de unidade de área embaixo, mais 4 quadradinhos de área ao lado ali. Então, nós temos 16 unidades de área. Portanto, o maior espaço, o que ocupou mais área é o laboratório de informática. Então, o campeonato de xadrez vai acontecer lá. Muito bem. Mais um problema com figuras. Observe essa imagem, é praticamente uma obra-prima. E ali, de arte. Bonita, né? Toda colorida. A professora Sirlene que fez, inclusive. Tem vários triângulos de 3 cores diferentes. Amarelo, laranja e vermelho. E a gente quer saber qual é a cor que mais aparece, que ocupa a maior área aí. Veja que aí as unidades de área têm que ser recortadas em triângulos, né, professora? Então, foram unidades de área daquelas que eu tinha preparado anteriormente, igual vocês fizeram na atividade, Da né? casinha. Sim, e aí eu recortei aqui. Então, daí eu tive para cada quadradinho 2 triângulos. Isso. E aí eu consegui montar. Ou seja, se eu juntar 2 triângulos, eu tenho o meu quadrado aqui, que é a minha unidade de área. Veja, se vocês verificarem, da cor laranja, olha, juntando 2 triângulos, forma um quadrado. Forma um quadrado. A cada 2 triângulos vai formar sempre um quadrado. Ou meio quadrado, né? Olha, eu consegui em cor laranja 3 quadrados, 3 unidades de área inteiras mais meia, mais uma metade, que equivale a um triângulo. Na cor vermelha, opa, já foi mais. Nós temos 5 unidades inteiras, né? Mais meia unidade de área. Que é mais um triângulo, né? E na cor amarela? 7. Portanto, a que ocupa a maior área, de fato, é a cor? Amarela. Então, vamos lá, seguindo rapidamente agora para os minutos finais da nossa aula. É o quiz. A hora do quiz. Hora do quiz. Para fazer um trabalho de arte, a turma do 4º ano A precisa cobrir a porta da sala de aula. Quantas cartolinas serão necessárias para fazer esse trabalho? Veja que aqui nesse problema, cada quadradinho é uma unidade de área e representa uma cartolina. Uma cartolina inteira, né? Quantas são necessárias? Quantos quadradinhos será que precisaria para cobrir essa área marrom ali? Se a gente contar os quadradinhos ali, são 2 colunas, 3 linhas de 2 quadradinhos que dá 6. Então, mesmo não aparecendo as marcações do quadriculado, né, professora? A gente consegue deduzir. Sobre, né? Isso. 6 cartolinas, ok? Então, revendo rapidamente o que aprendemos hoje, conversamos sobre áreas de figuras planas, que é aquele espaço de dentro, interno das figuras planas, né? Bidimensional, diz ali, porque são 2 dimensões apenas. Comprimento e largura, ok? E como medir? Utilizando uma unidade de área, uma unidade padrão. Verificando quantas vezes essa unidade cabe no espaço a ser medido, certo? Então, vai ficar aí para vocês só uma sugestão. Você pode usar aqueles quadradinhos que você recortou e utilizou como unidade de área para montar diferentes figuras, né, professora? Usando todos eles. Todos eles. Se você usar a mesma quantidade de quadradinhos, você vai ter a mesma área. Figuras que, juntando todas as peças, terão áreas iguais, certo? Divirta-se então com suas figuras. De repente desenhe alguma no caderno, né, professora? Cola no caderno. Isso aí, tá bom? Então vamos lá? Até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau!